Oi, eu me chamo Gabriel Vilela Vardiero, sou graduando de Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e nesse vídeo eu vou apresentar um tema de uma pesquisa bibliográfica feita por mim e pelo Emanuel Ramiro, que trata do projeto de turbobombas criogênicas aplicadas a motores híbridos, né, um assunto relevante dentro da área de propulsão aeroespacial. E mais do que resumir o relatório, a ideia aqui é explicar o tema, os principais desafios de engenharia envolvidos e por que esse assunto vem ganhando destaque nas pesquisas atuais. Falar agora um pouco sobre o contexto e motivação que nos levou a fazer essa pesquisa, e por que esse tema também está sendo tão relevante, que seria o avanço da propulsão aeroespacial, o uso de motores híbridos, combustível sólido mais oxidante líquido, e a necessidade de sistemas leves, eficientes e confiáveis. E assim, para contextualizar, o que são turbinas criogênicas, né? Então, são componentes críticos de foguetes de propelente líquido, usados para bombear propulsores como LOX e hidrogênio líquido de seus tanques com alta vazão e pressão. Eles funcionam girando muito rápido para mover grandes volumes de fluido sob baixas temperaturas e alta pressão, sendo essencial assim para o desempenho do motor. E aqui trouxe um esquema simplificado de uma turbobomba, e a gente pode ver à esquerda do esquema que nós temos a entrada do fluido criogênico, geralmente o oxigênio líquido, que sai do tanque em baixa pressão e temperatura extremamente baixa. Aí, logo após o rotor, que é a parte girante da turbobomba, e opera em rotações extremamente elevadas, podendo até ultrapassar 80 até 100 mil rotações por minuto. Depois temos o estator, que a função é retirar o componente rotacional do escoamento, convertendo a energia cinética em pressão estática, e isso aumenta a eficiência do sistema também. Embora nem sempre apareça assim, nesses esquemas simplificados, mas o eixo do rotor ele é sustentado por mancais, e esses mancais são componentes críticos nesses projetos de turbobombas criogênicas. Então, em aplicações especiais, são muito comuns utilizar mancais hidrostáticos ou híbridos, que eles utilizam o próprio fluido criogênico pressurizado para sustentar o rotor, evitando o contato mecânico direto. E após passar então pelo rotor e pelo estator, o fluido sai da turbobomba em alta pressão, então ele para ser injetado na câmara de combustão é pronto para ser injetado na câmara de combustão do motor híbrido. E esse processo garante controle preciso da vazão e da pressão, algo essencial para a estabilidade e desempenho do motor também, né? Bom, e os principais desafios encontrados nesse projeto e nessa pesquisa bibliográfica que a gente encontrou assim esses desafios foram de que as turbinas elas operam em condições extremas, né? Então, tá no fato de elas operarem em condições extremas, como temperatura muito baixas, fluidos criogênicos, rotações extremamente elevadas, muitas vezes até, como dito antes, acima de 80 mil rotações por minuto. E essas condições impõem problemas sérios, relacionados também à cavitação criogênica, que ao comportamento de mancais e rolamentos, a compatibilidade de metais de LOX e a vedação do eixo. E além disso, os motores híbridos eles apresentam regimes transitórios, com partidas, paradas e variações de vazão, o que torna o projeto ainda mais complexo. E esses desafios nós vamos citar também mais à frente. Como dito antes, é utilizado mancais, né, para sustentação do rotor, e um dos pontos principais discutidos na literatura é o sistema de mancais de turbobomba, da turbobomba. Rolamentos convencionais têm limitações severas, então quando são submetidos a altas rotações e baixíssimas temperaturas. Então por isso que diversos estudos, incluindo relatórios clássicos da NASA, que a gente citou na nossa pesquisa, eles investigam o uso de mancais hidrostáticos e híbridos, que utilizam o próprio fluido, o fluido criogênico pressurizado para sustentar o rotor. E esses mancais eles oferecem uma maior rigidez, ou seja, uma melhor estabilidade rotodinâmica e maior vida útil, né? Sendo essencialmente adequados para sistemas que passam por ciclos frequentes de partida e parada, onde é o caso dos motores híbridos, como citado anteriormente. Outro problema citado, uma dificuldade, seria a cavitação criogênica, que em fluidos criogênicos ela apresenta características diferentes da cavitação em água. Embora seja menos destrutiva, a cavitação criogênica é extremamente sensível e vibrações de pressão e temperatura pode gerar instabilidade do escoamento e vibrações do rotor. E por isso, então, o projeto moderno de turbobombas depende fortemente de simulações CFD, análises multifásicas, acoplamentos com análises estruturais, para prever também essas falhas antes da construção de protótipos, né? E aqui a gente só apresentou umas tendências atuais das turbobombas, que seriam as turbobombas elétricas, né? Que é uma tendência recente, apontada na literatura, e é o desenvolvimento dessas turbobombas elétricas criogênicas, especialmente para motores híbridos de pequeno porte, que esses sistemas também eliminam a turbina a gás, simplificam o conjunto mecânico, né? E podem permitir maior controle da rotação e da vazão, embora ainda enfrentam desafios relacionados ao isolamento térmico, né, e a dissipação de calor do motor elétrico. É isso, pessoal. Obrigado.